E aí pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react, dessa vez lá do canal do Psicologia dos Animes, Tamaki, Amadiki e o Medo do Julgamento, Psicologia Boku no Hero. Link do vídeo original vai estar na descrição pra vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais, meu canal no Roxinha, beleza? Segue nós lá. E vamos pra ficha técnica então. Eu gosto bastante desse personagem, eu não sou muito fã de Boku no Hero, mas eu gosto bastante do Tamaki e tudo mais, tanto questão de poder, que eu acho bem diferente o poder dele, quanto personalidade e tudo mais, né? E bora lá. Eu sou Rafael, psicólogo, e na escola eu era muito parecido com a Majiki. E se eu tivesse continuado da mesma forma, provavelmente vocês não saberiam que eu existia, porque eu não teria criado o canal. Hoje é dia de Tamaki Amadiki. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. A gente tende a acreditar que as pessoas de sucesso são inabaláveis, confiantes por natureza, mas isso não é bem verdade. O personagem de hoje faz parte do Big Three de Boku no Hero. Ele está entre os 3 heróis alunos mais fortes de todo o Japão. Os outros dois são bem confiantes, outros, né? Sabem se expressar, mas o Majiki não. Logo no primeiro momento que ele aparece, já percebemos isso. Cabeça baixa, ombros curvados, a típica mão no bolso, e ele é escolhido pelo Aizawa a ser o primeiro a se apresentar, o primeiro a falar para a turma do primeiro ano. E os alunos, percebendo aquele retraimento dele, um deles fala: peraí, você é o aluno que tá no topo da academia, não é? Ou seja, para as pessoas isso significava que ele precisava ser confiante. Porém, não é assim que funciona. O Amajiki é extremamente tímido, e talvez não exista nada mais assustador para um tímido do que uma grande plateia e ter que confrontá-la. Falar para uma audiência nos torna vulneráveis à rejeição, e é o que pessoas geralmente tímidas também temem. O que fazem elas quererem sair daquela situação a qualquer momento. Os lobos pré-frontais do nosso cérebro classificam nossas memórias e são sensíveis à ansiedade. O professor de neurologia Michael D. Georgia diz que nesse momento ficamos mais estressados e os hormônios do estresse sobem ainda mais. Isso desliga o lobo frontal e o desconecta do resto do cérebro, tornando difícil que recuperemos as memórias. É por isso que acontece aquele famoso branco. Justamente o que a Majiki sentiu naquele momento que ele teve que se apresentar. Então ele vira o seu rosto para a parede, para que ninguém mais possa ver sua face e consequentemente ninguém possa mais julgá-lo. A timidez na adolescência é algo talvez mais comum. Nessa época dependemos muito da validação de outros grupos. À medida que vamos envelhecendo, a nossa resistência quanto a isso fica maior. Mas nem sempre é isso que acontece realmente. Nem todo mundo passa por esse amadurecimento. E um dos maiores medos de alguém muito tímido é o julgamento. E quando isso é em excesso, chegando até mesmo a ser um transtorno de ansiedade social, os indivíduos apresentam um nível irreal de ansiedade por serem avaliados por outros ou em algumas situações sociais, como falar em público, comer em público, ou seja, esse medo do julgamento se torna paralisante. O Majiki tem até mesmo medo dos vilões que julgam ele, pessoas que pra ele não fazem diferença. E essa timidez e o medo de se comunicar é visto no Majiki desde a infância dele, onde ele vai se apresentar e não consegue fazer isso da melhor maneira, porque ele está extremamente nervoso. Logo depois percebemos ele sozinho, percebemos ele não se encaixando em nenhum grupo. Afinal, ele está quieto, isolado. É uma coisa que toca no coração, né? Ver uma criança sozinha, que não consegue fazer amigos. É realmente difícil e eu sei como é isso, porque quem viu o vídeo do Yagami Light, viu também que eu terminei a escola com 15 anos. No primeiro ano do ensino médio eu tinha 13 anos de idade. Ou seja, os assuntos que eu tinha eram diferentes com as pessoas da minha turma. Então eu tinha que fazer um esforço enorme para me adequar àquela situação. Sempre lembre-se de uma coisa: pensamentos não são fatos. Aqueles pensamentos que inundam sua cabeça pode ser apenas uma percepção sua, de um estado na qual você está naquele momento, que talvez não condiz com a realidade. No caso do Majiki, ele não acredita ser bom o suficiente, que as pessoas não gostam dele, o que faz ele se isolar ainda mais. Esse isolamento faz o Majiki achar que as pessoas não gostam dele, que acham ele chato apenas por ele ser quieto. Por isso ele é tão próximo do Mirio também, já que foi alguém que falou com ele, que não se importou pelo fato dele ser quieto, que tentou se aproximar. Ele se interessa pelo fato do Majiki querer ser um herói. Por isso que os dois são bastante amigos. Tanto que o Majiki fala que o Mirio é como se fosse o sol pra ele. E isso me lembrou muito o Killua, que falou isso para o Gon, né? Também. Assim como vocês são meu sol também. O Majiki gosta da positividade do Mirio, de como ele não deixa a opinião das outras pessoas afetar ele, enquanto Tamaki se vê como alguém fraco, alguém que não é capaz. Mas o próprio Mirio fala que ele está superestimando ele e subestimando a si próprio. A timidez ela é vista como um problema intrapessoal, surgindo em certos indivíduos em decorrência de características
sentimentos como autoconsciência excessiva, baixa autoestima e antecipação de rejeição. Esse último bem característico da Majiki, que basta ele imaginar uma multidão que ele começa a ter dor de barriga. Geralmente pessoas tímidas não conseguem manter o contato visual por muito tempo. Uma espécie de ansiedade de contato visual. É como se a partir do momento que ela está olhando para os olhos de outra pessoa, é como se essa pessoa já estivesse a julgando. Todos nós temos uma certa sensibilidade no contato visual, mas para o tímido isso é muito maior. Nossa sensibilidade ao contato visual começa incrivelmente cedo. Bebês de apenas 2 dias de idade preferem olhar para rostos que olham de volta para eles. Quando adultos, olhar para outra pessoa imediatamente desencadeia em nós um estado de maior autoconsciência. Foi o que constatou o doutor em psicologia Matias Baltazar e seus colegas. Os pesquisadores mostraram isso pedindo aos participantes que classificassem suas próprias reações emocionais a várias imagens positivas e negativas, algumas das quais eram precedidas com rostos olhando diretamente para eles, e outras por um rosto que estivesse olhando para o lado. Os participantes tiveram mais consciência sobre suas próprias reações emocionais depois de terem feito contato com o rosto. Esses resultados apoiam a visão de que a consciência corporal dos adultos humanos se torna mais aguda quando eles são submetidos ao olhar de outra pessoa. Ou seja, o contato visual é extremamente importante e crucial para você se conectar com outras pessoas, de maneira social, de maneira romântica. E o Majiki usa algumas técnicas para burlar isso. Quando ele tá ali olhando para a sala, ele não imagina faces humanas, ele imagina todo mundo ali com um rosto de batata, sem expressões faciais. Outra dica valiosa é imaginar que as pessoas não estão focando em você, porque de fato não estão. A gente se acostuma a superestimar o tanto que os outros estão focados na gente. Uma outra dica interessante é tentar provocar esse contato visual com mais frequência, para que isso acabe se tornando mais normal para você. O interessante é começar com pessoas que você tem mais confiança, como um familiar, um amigo mais próximo. E aos poucos você vai aumentando essa tolerância. Susan Cain conta no maravilhoso livro O Poder dos Quietos que a personalidade introvertida não deve ser vista como um problema, e sim como uma maneira diferente de se expressar e de lidar com o mundo. Introversão, como eu já falei aqui no canal, é diferente de timidez. Pessoas com características de maior introversão preferem ficar sozinhas, em contato consigo mesma. Já na timidez surge a vontade de ter contato social, só que a pessoa se sente incapacitada de ter. Por isso ela acaba trazendo muitas consequências para quem tem ela, pois ela pode limitar a forma como a pessoa se expressa. O Tamaki deu sorte de encontrar duas pessoas ali que o motivam, que entendem o verdadeiro potencial dele. A timidez pode limitar muito a forma que a pessoa se expressa. A timidez pode te impedir de fazer coisas legais, coisas que você nem imaginava conseguir. Por isso a importância de procurar ajuda se essa timidez está te paralisando. Até porque em um mundo de julgamentos, nem sempre temos ali um Mírio disposto a nos entender e a mostrar aquilo que escondemos justamente pelo medo de olhar. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo. Cara, muito bom mesmo. Como falei, eu gosto bastante desse personagem, que eu tinha umas coisas igual dele, sabe? Essa questão de lidar com o público, eu era muito tímido quando eu era mais novo e tudo mais, sabe? Esse nervosismo de você ter que lidar com outras pessoas, no geral, era uma coisa que me causava muito sofrimento, de certa forma, né? Então, assim, eu consigo entender. Acho muito bom ele ter feito essa análise do personagem, né? Porque realmente tudo que ele fala é o que a gente vê no personagem em si, né? Tanto que eu até chegar a mencionar, né, a questão da postura, quando ele apresentar tudo mais. Mas é realmente como ele falou, né? É não ver como uma coisa ruim, né? Não ver como um obstáculo para você. Você tem que ver com outro ângulo, outra perspectiva essa questão. E como ele mesmo falou, né? Às vezes a gente mesmo se superestima achando que estão focando na gente e não é o que acontece. Foi uma das coisas que me ajudou a melhorar com essa questão, né? De eu tomar consciência disso, de que, por exemplo, quando eu fosse apresentar um trabalho, não necessariamente o povo ia estar prestando atenção em mim, né? Até porque ia ter muita gente mexendo no celular, coisa do tipo, ia estar disperso essa questão, então isso ajudava bastante. Nessa questão de lidar com mais pessoas, né? Lidar com pessoas no geral. Então, realmente muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva que ajuda demais o canal e nos vemos na próxima. Falou!